Olá, tudo bem? Eu sou a Valéria Furtado, consultora da Pensata Consultoria Educacional, e nós estamos aqui hoje para dar continuidade à série Fala Especialista. Hoje nós falaremos sobre a organização do tempo e a nova realidade do professor, trabalho home office. Para falar desse assunto, está aqui conosco a Raíssa Eras. Raíssa é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental pela USP. Já atuou como psicoterapeuta em ambulatório psiquiátrico e consultório e atualmente exerce atividade clínica no consultório particular. Raíssa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, né? Boa tarde, Valéria. Eu que agradeço pelo convite e fico feliz em poder participar. Que joia. Vamos lá, estamos vivendo tempos muito diferentes, né? De tudo aquilo que a gente já passou. Nós, professores, então, vivendo uma realidade completamente diferente. Queria conversar com você um pouquinho, Raíssa, te perguntar quais os verdadeiros impactos que os professores sofreram em suas rotinas nesse período de isolamento. Eu acredito que o impacto que eles sofreram inicialmente tenha sido o mesmo que todos nós, ligado ao fato de ter que reorganizar a rotina de uma geral, de se encontrar em casa junto da família, dos filhos, sem poder sair. E depois, profissionalmente falando, acredito que toda essa organização, vida pessoal, profissional, com a produção de conteúdo online ou aulas online, que eu imagino que esteja num grande desafio, tendo em vista que nenhum deles estava acostumado a fazer ensino EAD, né? Sim, a gente acaba tendo que aprender novas ferramentas, né, também. Então, além de toda a forma diferente de trabalhar, as ferramentas que eles estão utilizando hoje, né, nós estamos para preparar a aula, para que o aluno possa assistir essas aulas remotamente, se elas não forem ao vivo, são todas ferramentas muito diferentes, né, daquelas que a gente estava acostumado. Isso demanda um tempo também, né, de aprendizado. E aí, com toda a sua experiência, quais os passos ou dicas para a gente poder reorganizar essa rotina? Eu acredito que os primeiros passos para reorganizar a rotina seja realmente observar as mudanças necessárias de serem feitas, ou seja, quais são as novas necessidades. A gente vem de uma dinâmica de vida, de sair para trabalhar, de ficar o dia inteiro fora e se preparar para isso. E agora a gente se encontra no momento dentro de casa, vivendo uma nova realidade, com novos hábitos. E eu acho que para estabelecer essa rotina, é importante que a gente dê voz para isso, observe quais são essas novas necessidades, pontue isso para que depois a gente consiga montar uma rotina. E eu acredito que para reorganizar isso, adotar uma agenda possa ser interessante, colocar os horários fixos primeiro, então quais são, por exemplo, os horários de aula ao vivo ou horários de gravação, e depois disso ir colocando os restantes dos horários mais flexíveis, os horários de estudo, ou de leitura, ou de preparação, ou de estudar com o filho, porque essas coisas às vezes elas podem ser reorganizadas e outras não. E a partir daí eu acho que vai se moldando uma nova rotina. Certo. Então, a dica seria usar alguma coisa que a gente possa escrever, né, dividir, organizar esse horário, colocando primeiro as coisas que são fixas, que não tem como a gente alterar. Eu acredito que uma agenda, seja ela semanal ou a diária, né, pode ser interessante. A semanal, ela pode ser encontrada até para baixar na internet, calendários mensais, porque daí você pode usar isso de diversas formas. O semanal, você pode, quando é a semana inteira na mesma folha, você pode enxergar melhor a tua semana de uma maneira um pouco mais clara, tendo desde a segunda até sexta-feira a visão completa da sua rotina, da sua semana, como ela vai ser. Eu acho que dedicar um tempo para fazer isso é importante. Então, por exemplo, domingo de manhã eu vou tentar dedicar 1 hora, 2 horas da minha manhã
para organizar como que vai ser a minha rotina de segunda a sexta-feira. E montar essa rotina com os horários, quais são esses horários, quanto tempo me sobra, onde que eu vou encaixar as coisas. Eu acho que dá uma visão maior do como a gente pode aproveitar o nosso tempo e, às vezes, até onde a gente está gastando o nosso tempo e que não deveria. Certo, entendi. Agora, a gente tem visto que o trabalho em casa faz com que a gente perca um pouco essa noção do tempo. Né? Às vezes a gente já está horas produzindo na frente do computador, sentado lá, a gente nem percebe, né? Passa muito rápido. E também existem aquelas situações em que, por conta até desses novos aplicativos de comunicação, os nossos gestores não percebem, mas eles nos mandam mensagem à noite, na hora que a gente já acabou de deitar, né? Parece que também perderam um pouco a noção do tempo. E aí a gente, né, fica às vezes naquela aflição de responder. Isso tudo vai dando aquela sensação de que a gente está trabalhando muito mais do que deveria trabalhar. Né? Como que a gente faz? Como a gente poderia fazer para não ter essa sensação de trabalhar em dobro no período? Dobro, estou sendo, né, modesta, porque a sensação às vezes é até mais do que o dobro. Eu acho que a sensação não é só uma sensação, é uma verdade, né? Porque eu acho que quando a gente sai de casa, a gente se desliga um pouco das tarefas domésticas, dos problemas da casa e se dedica exclusivamente ao trabalho. E quando o trabalho acaba, a gente bate o cartão, vem embora para casa e o trabalho ficou no trabalho. Quando as duas coisas ficam juntas, eu acho que é realmente difícil separar encaixes onde cada uma vai ficar e atribuir tempo a cada uma delas. Por isso que eu acredito que a rotina ela seja importante, montar talvez um cronograma seja legal, porque naquele horário você vai estar se dedicando exclusivamente para aquela atividade. Talvez fique uma sensação maior de aproveitamento do tempo para aquilo e fique mais bem definido o que você está fazendo e como é a hora de parar, né? Mas eu entendo que é importante que a gente também se imponha alguns limites. A gente aprender a se impor limites também é importante. Então, a gente coloca um despertador para acordar, certo? Para se arrumar, para trabalhar. A gente pode colocar um despertador para indicar o início da jornada de trabalho e colocar um despertador para indicar o final da jornada de trabalho. Então, se você vai trabalhar das 8 às 18, poderia ser interessante programar um despertador para tocar principalmente no final. E mesmo que a atividade ainda esteja sendo feita, por exemplo, eu estou fazendo a leitura de um artigo para preparar uma aula para daqui 2 dias. Para a leitura onde você terminou, feche e encerre o seu dia por aí. Porque sempre vai ter alguma coisa para fazer. Sempre vai ter alguma coisa que dá para fazer a mais. E se a gente não aprende a desligar, daqui a pouco é 10, 11 horas da noite e ainda tem alguma coisa para ser feita. Sempre vai ter, né? Sempre, eterno. Estando em casa, então, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Sempre, porque daí junta com as tarefas domésticas que a gente já viu que se a gente fica em casa tem trabalho 24 horas. Todo lugar que você olha vai ter alguma coisa para resolver, né? E você falando agora me deu até essa coisa, né? Eu fiz esse exercício comigo. Realmente eu não ponho o despertador para parar de trabalhar, né? E a gente tem ferramentas hoje, né? O celular também tem o não perturbe, que pode nos possibilitar também desligar até da própria internet, né? É que os aparelhos estão todos tão conectados e com tudo trabalho e vida pessoal tão misturado que fica difícil da gente fazer essas coisas, mas realmente a gente tem a tecnologia que pode ser usada, né, a nosso favor para ajudar nisso. Pode sim, né? Eu acho que essa é uma forma bem, talvez, básica de tentar definir o horário. Em relação a essa questão da gente estar muito ao alcance, porque eu acho que a partir do momento que a gente fica online e que a gente trabalha com o celular, com as redes sociais, a gente fica muito ao alcance das pessoas, muito acessível. As pessoas acham a gente de inteiro, por exemplo, pelo WhatsApp não existe um limite de horário, né? E a gente também fica muito propenso a ficar querendo responder e ficar atento àquilo. Então, eu entendo que, assim, às vezes não tem como desligar a internet ou desligar o celular depois de determinado horário, porque às vezes seu telefone
trabalho é o mesmo para o pessoal. Então, não vai ter como fazer essa distinção, mas talvez começar a impor realmente alguns limites para você e para os outros, né? Então, você tem um colega de trabalho, seja um gestor ou um colega, né, que manda uma mensagem 10, 11 horas da noite, eu entendo que podem existir duas alternativas, uma resposta diretiva, no sentido de, olha, te respondo amanhã em horário comercial, né, boa noite, ou às vezes mesmo não responder, porque afinal de contas esse não é o seu horário de trabalho, né, e saber impor um pouco esses limites, eu acho que é um trabalho também para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Sim. Então tá ok. Raíssa, eu quero te agradecer, né, pela participação. Foi ótimo o nosso bate-papo. E você que está assistindo aí, quero convidar para assistir os nossos próximos vídeos da série Fale Especialista. Obrigada mais uma vez, Raíssa. Um Eu beijo. que agradeço. Acesse pensataconsultoria.com.br e visite nossas redes sociais.